Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário. A participação de vocês é muito importante. Esse aí é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Ele deu uma declaração interessante e é isso que eu quero comentar com vocês. Muitas vezes, assistam esse vídeo até o final, que é um vídeo curto. Nessas horas que nós pensamos que nós somos a falha da Matrix, né? Nós somos os soldados, né, contrários a essa Matrix que foi criada. Realmente, os valores das coisas, né, das coisas objetivas estão completamente invertidos para os valores em coisas, subjetivas. Então vamos dar uma olhada aqui na declaração do Luiz Roberto Barroso, porque envolve terra plana, envolve urna eletrônica, e tudo isso a gente vai verificar aqui nas palavras dele, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em reação às declarações do presidente Jair Bolsonaro defendendo o voto impresso e questionando a segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje não ter controle sobre o imaginário das pessoas. Ok? Então vamos ver aqui a declaração do ministro. Tem gente que acha que a Terra é plana. Primeiro ponto. Tem gente que acha que o homem não foi à Lua. Segundo ponto. Tem gente que acha que Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, disparou Barroso. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É inversão total de valores. Da objetividade para a subjetividade. Eu vou explicar por quê. Eu vou aqui, com todo respeito ao ministro, né, Luiz Roberto Barroso, eu vou aqui inverter o papel da declaração, ok? No primeiro momento, eu vou dizer o seguinte, que tem gente que acha que a Terra é uma bola molhada giratória que está girando em torno do seu eixo a 1.666 km por hora, que está em torno do Sol, no movimento de translação a 108.000 km por hora. Tem gente que acha que a Terra está junto com o Sistema Solar, em torno da galáxia, da Via Láctea, a 800.000 km por hora. E tem gente, pasmem, que acha que a Via Láctea está como uma louca em torno do universo a 2.400.000 km por hora. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acha que o homem foi à Lua na década de 60. Tem gente que acredita que o homem foi à Lua na época da tecnologia válvula, com esse módulo lunar que parece um ferro velho, um objeto de ferro velho, de papel laminado, tubo de esgoto, vasilha de dar comida para o cachorro, cercado com uma lona de barraca rasgada para aturar a irradiação do espaço, conforme eles nos ensinam. Tem gente que acha que o homem foi para a Lua nessas condições. Tem gente que acha que existiu uma corrida espacial em que um dos países chega e o outro país, que é a União Soviética, que investiu bilhões, desiste, simplesmente. Como se fosse numa maratona, numa Olimpíada, né? Todo mundo corresse durante uma corrida, o primeiro chegasse, os outros desistissem. Ninguém nunca ouviu falar em corrida em que um chega e o outro desiste de ir após ter investido bilhões do seu dinheiro. Tem gente que acredita nisso, que realmente houve corrida espacial, Guerra Fria. Tem gente que acredita nessas loucuras, né? Quando, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética assinaram o Tratado da Antártida e são signatários na mesma posição até hoje. Eles sempre financiaram guerras em territórios alheios, né? Fomentando sua indústria bélica e cresceram como duas grandes potências, né? Mas eles tinham ali uma Guerra Fria, sim, né? Só quando o assunto é espaço e Antártida, eles são unidos. Tem gente que acredita nessas loucuras, né? Tem gente que acredita que o Trump venceu as eleições, que o Biden venceu as eleições. Quanto ao Biden vencer as eleições nos Estados Unidos, eu tenho um vídeo aqui, eu só não vou colocar ele aqui para vocês agora, galera, porque o YouTube deu uma desmonetizada nesse vídeo, né? Então, assim, não é pelo fato da monetização em si. É porque se você começa no seu canal a ter vários vídeos, né, desmonetizados, o algoritmo do YouTube entende que você está fazendo um trabalho ruim e aí não notifica as pessoas. Isso aqui o YouTube já faz comigo aqui mesmo, né? Imagina se eu tiver vários vídeos amarelados ali. Então não é pela monetização, não é pelo vídeo. Tanto que o vídeo está lá, está desmonetizado, mas está lá. É simplesmente porque o YouTube, se eu começar a botar vários vídeos, né, que não podem ser monetizados,
os algoritmos do YouTube começam a perseguir o canal, como já persegue, né? Normalmente. Então a gente evita um pouco. Então, sabe, nós vivemos nos valores tão invertidos. A gente vive num mundo onde as verdades subjetivas é que são ditas, né, como verdades absolutas, né? Então, assim, alguém acreditar que a Terra é plana é um absurdo. Mas alguém acreditar em tudo aquilo que eu falei é normal. Alguém acreditar que a água é sempre nível é loucura. Alguém acreditar que a água, em determinado momento, fica côncava, a água faz curva, isso é beleza, né? Então, assim, sabe, os valores estão completamente invertidos da realidade observável, da objetividade. Então, assim, quanto às urnas eletrônicas, eu só vou terminar um vídeo aqui. Quanto às urnas eletrônicas, elas são inconstitucionais por si só, ok? E quem vai dar essa declaração? Eu não vou nem dar essa declaração, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês de um procurador, o Jimenez, lá do Mato Grosso do Sul, em que ele dá uma aula sobre a questão da jurisprudência, sobre a questão do ato administrativo, sobre a questão que envolve a urna eletrônica, que por si só é inconstitucional, ok? Porque cada voto contado é um ato administrativo. E o que é a urna eletrônica? A urna, é o que o procurador diz, a urna eu não aceitaria nem para eleição de síndico no meu condomínio, que dirá para eleger, por exemplo, um presidente da República. Então, assim, eu vou deixar as palavras, tá, sobre a questão que envolve as urnas com uma pessoa que ele é um procurador, ele é advogado, né, um magistrado, e ele tem toda a capacidade, né, jurídica para poder responder sobre a questão da urna eletrônica. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês e é isso, né? Respondendo aí com todo respeito ao ministro Barroso, a mesma coisa que envolve a Terra plana, que envolve a ida do homem à Lua, é o que envolve a urna eletrônica, a realidade sobre as urnas eletrônicas, ok? Então fiquem aí com o vídeo. São totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la, e não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que a Sarapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no
pressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase, a seita do santo byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, excelência. O BU é a prova da fraude. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral para administrar esse serviço público, que é a eleição é um serviço público, não é jurisdição. Não é um ato jurisdicional. Quando eles lá, sentados em seus gabinetes, estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do Executivo. A hibridez da Justiça Eleitoral tem confundido o povo. Mas a competência se dá, a função se dá em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo, não são juízes. E veja o absurdo, excelência, um administrador público que por acaso usa toga, se arvoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos. Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado.